Vamos lá para o episódio número 60. Hoje estamos encerrando o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Yeah! Encerramos o Sermão do Monte com o episódio número 60. Que legal! Os 10 primeiros não foram sobre o Sermão do Monte, falamos sobre amor e poder. Foram 5 episódios em cada tema. Mas foram 50 capítulos só no Sermão do Monte. 3 capítulos de Mateus em 50 programinhas. E falamos muito rápido, tem muita coisa. Convido você a adquirir livros sobre Sermão do Monte. Tem coisas muito legais para você crescer, estudar mais, mergulhar no Evangelho. Vamos encerrar falando sobre autoridade espiritual. Eu sou autoridade espiritual sobre você. Isso é coisa de agora? Não, isso é coisa velha. Os escribas e fariseus já diziam ter essa autoridade. Os 613 mandamentos que eles queriam o cumprimento estrito de cada um deles, e Jesus diz lá em Mateus 23 que eles colocavam uma carga pesada demais no ombro do povo e nem com o dedinho queriam removê-los, e entravam na casa das viúvas para fazer longas orações e devoravam a casa das viúvas. São lobos devoradores, são falsos profetas. Final do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas tinham autoridade. Os fariseus ensinavam, eram mestres. Os saduceus controlavam o templo. Tinham de Roma o conluio para ter dentre eles a indicação dos sacerdotes. E comandavam o sinédrio. Esses caras tinham autoridade. E autoridade religiosa. Mas Jesus tinha uma autoridade que eles não tinham. Esse papo de autoridade espiritual, a palavra usada por Jesus aqui é a palavra exousia, do grego. A palavra exousia significa ter capacidade para, ter permissão para. Ela é formada por uma preposição e um verbo. A preposição ek, que significa de, mas no sentido a partir de, proveniente de. É o from do inglês, é o ek do grego. E o verbo eimi, que é o verbo ser. É aquela condição a partir do ser, a partir do que você é. Que interessante. Só tem um detalhe muito importante aqui dessa palavra no contexto cristão. É que tudo aquilo que eu executo e eu faço com uma autoridade é a partir do ser, mas não eu como ser, porque eu já não sou. Estou crucificado com Cristo e não sou eu mais quem vivo, mas Ele vive em mim. Minha autoridade é uma delegação a partir do que Ele é. Porque façamos o que façamos em obras ou palavras, fazemos para a glória de Deus e em nome dEle. Que louco! A autoridade é uma delegação a partir dele, da vontade dele, do reino dele, do propósito dele. Não é algo que ele me dá para eu fazer o que eu quero. Você não pode fazer isso porque eu sou a autoridade espiritual sobre a sua vida. Escribas e fariseus colocavam cargas pesadas sobre as pessoas. Mas Jesus disse, se eu tenho autoridade sobre céus, terra, porque todo o poder é me dado nos céus e na terra, acalmo tempestade, paro as ondas do mar, ressuscito enfermos, ressuscito mortos, curo enfermos, expulso demônios. Eu sou o verbo de Deus que estava com Deus desde o princípio, sem ele nada do que foi feito se fez.
Mas ele diz: o meu jugo e o meu peso é suave, meu fardo é leve. Chega aí, senta na mesa, porque o mestre senta e come com publicanos e pecadores, porque aqui é nós. A autoridade é a delegação de Deus, para que possamos ser servos uns dos outros, não para colocarmos cargas pesadas como faziam os escribas e fariseus. Olha que incrível o encerramento do Sermão do Monte. Depois de Jesus falar tudo como deve ser a nossa nova vida, nossa nova existência, nossas novas lentes, nosso novo coração, nosso novo nascimento, a partir dele, nós vamos enfrentar nessa terra muita dificuldade, porque o caminho é estreito, tem um bando de falsos profetas, a gente vai ter que ouvir as palavras e praticá-las, porque vem tempestade, mas se a gente estiver nele, a gente vai permanecer e nós vamos ser felizes, porque a autoridade dele é suave e leve, é paz, é paz. Você não precisa se submeter a um falso profeta que está te extirpando, está te esganiçando para sustentar o seu luxuoso aprisco e te dar lugar ao sol. Não. Cristo entrou na nossa existência pelo nascimento e a encarnação, e na morte ele entrou na nossa condição, assumindo o nosso pecado, porque nós estamos mortos em delitos e pecados. E a ressurreição é a porta para a vida. Ele é o próprio caminho. E ela é estreita. Mas o fardo dele é suave e leve. A autoridade espiritual não é crachá de mandatário. Não somos donos do evangelho e nem aqueles que gritam dia e noite para te forçar a fazer o que pensam ou o que querem. É a suavidade e a sublimidade da graça de alguém que se entregou e se sacrificou por nós, não que exigiu o nosso sacrifício por ele. Pense nisso. Quem sabe ao final desse Sermão do Monte você também não esteja extasiado dizendo: ele não é igual aos escribas e fariseus. Eu não quero mais a religião evangélica. Eu quero ser um cristão. Deus te abençoe.